Devo perdoar uma traição? Eu sou Samantha Ferrari, este é o programa Estressados e o assunto hoje é sério. Me segue aqui no @saferrari no Instagram pra gente estreitar o nosso elo de amor. Recebo muitas mensagens de meninas falando: Samantha, fui traída. E aí entramos num assunto muito sério, falando sobre confiança, amor próprio e fim de relacionamentos. Quando a gente fala de traição, é importante que a gente entenda algumas coisas. Homens e mulheres tendem a trair por motivos diferentes. Os homens, eles tendem a trair mais por diversão, por monotonia, por achar que o casamento tá meio esquisito. Eles botam muito a culpa na mulher, falando que a mulher não quer transar, porque a mulher tá chata, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo. Não é desculpa, tá? Pra traição. Mas os caras botam isso aí na desculpa, né? Botam isso no balaio de gato. A mulher normalmente trai por outros motivos. A mulher trai por se sentir feia dentro de um relacionamento, por carência, por não receber atenção e por não estar se sentindo viva. E falaremos sobre se sentir viva neste vídeo ainda. Então, são motivos diferentes, mas que não justificam uma traição. Eu sempre falo, eu entendo alguns motivos, não aceito e não compactuo. É importante a gente salientar isso. Você pode virar pra mim e falar assim: trair porque a gente só brigava, trair porque isso. Quando a gente trai, né, quando acontece uma traição e o homem, vou falar em homem porque somos a maioria das mulheres aqui no canal e eu recebo muito mais mensagem de mulheres falando que foram traídas do que homens que foram traídos. Quando elas viram pra mim e falam assim: eu fui traída, e eu questiono por que você perguntou pra ele por quê, sempre a resposta é: ela não me dava mais bola, a gente tava ruim no relacionamento, nosso relacionamento tá meio capenga. Quando o relacionamento tá muito capenga, nem tô falando muito, meio capenga, os dois têm que entender que o relacionamento está meio capenga. Quando o relacionamento está meio capenga só para um, enquanto a outra está dedicando coisas positivas e amor e compreensão dentro de um relacionamento, o relacionamento não está capenga, ele está desigual. Quando acontece uma traição e ele bota a culpa, a gente não tava tão bem, e é só de um lado, chama egoísmo, né? Por isso que eu sempre digo, relacionamento precisa conversar, porque se de fato ele estiver capenga, vocês precisam resolver juntos. Os dois precisam entender que o relacionamento está capenga. Quando só um acha: não, mas é que a gente não transa, a gente aquilo, a gente aquilo outro, não é motivo para traição, né? Nada é motivo para traição, mas quando o homem usa essa desculpa de que a gente não estava tão bem e só ele acha que não estava tão bem, chama egoísmo, porque ele não foi capaz de tentar resolver, de sentar com você e resolver. Vamos aos fatos. Foi traída. Eu vou usar o caso de uma amiga que foi traída. Hoje especificamente estamos falando sobre perdoar traição. Devo perdoar uma traição? É teu coração que tem que falar. Eu sempre digo, inclusive nas lives que eu faço toda semana aqui no Estressadas, eu falo que eu, Samantha, não perdoaria. E a gente não precisa perdoar. A produção tem uma frase que é muito boa, que é qual? Qual? Não precisa perdoar. Verdade. Você não precisa perdoar. Você pode simplesmente mandar as favas e vai viver a tua vida. Eu sei que tem 1 milhão de outros fatores que fazem com que a gente perdoe uma traição. E são esses fatores que eu quero falar hoje direto com você. Não pode ser mesmo nenhum outro fator que não seja amor e acreditar naquela pessoa para que você perdoe uma traição. Não pode ser medo, não pode ser angústia, não pode ser raiva, não pode ser vou dar o troco, porque senão a gente acaba vivendo um relacionamento de merda. Eu conheço pessoas que foram traídas há anos e ainda assim jogam na cara do parceiro na primeira treta aquilo. Olha só, tem um estudo que diz que todos os sentimentos, qualquer sentimento que a gente tenha na vida, raiva, alegria, felicidade, gozar, qualquer sentimento, dura na gente 90 segundos só. O ápice do sentimento, o ápice da estação. Tô feliz, 90 segundos. Tô triste pra caralho, 90 segundos. Tô com raiva, 90 segundos. Agora você imagina uma pessoa que foi traída há anos e ela ainda joga isso na cara. Ela fica com esses 90 segundos
toda vez num loop eterno por anos. Olha que vida de merda que essa pessoa está vivendo. É esse tipo de relacionamento que você quer? Tenho certeza que não. Então, a primeira dica que eu dou, vamos aos fatos. Não vou pegar pra falar sobre o porquê que traiu, tá? Neste vídeo. Vamos falar sobre fui traída. O primeiro pensamento que a gente tem que ter é: não é tua culpa. Não é. Não importa se vocês não transavam, não importa se você parou de se pentear, não importa. Não tem um motivo no mundo que justifique o cara ser filha da puta. De novo, estou falando hoje um vídeo para meninas. Então o meu sujeito vai ser o homem hoje. Não tem motivo. Você pode ter parado de pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer o quê? Sovaco peludo, que foda-se. Não tem motivo para que a pessoa te traia, que quebre esta confiança. Primeira coisa que a gente tem que pensar é: não é minha culpa. Não é. Segunda coisa que é muito, 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 muito importante que vocês façam: questione o cara. Senta com ele, engole, né? Um pouquinho e questione o cara. Pergunta só isso aqui, ó. Por quê? A resposta desse cara vai te dar um norte de sobre perdoar ou não a traição. Gaguejou, não sabe responder, desdenhou, ficou mudo, esse cara está cagando pro teu relacionamento. É importante. Um cara arrependido, ele no mínimo vai chorar 7 dias sem parar, vai te implorar um perdão, vai te dar um buquê de flor desse tamanho e ele vai mostrar com sentimentos que ele está arrependido. Pode arrepender? Pode. Tem pessoas que são mais fracas, eu vou usar o termo fraca para não dizer acusando de novo, porque, né? Tem pessoas que são mais fracas, tem pessoas que passam por momentos e não sabem lidar. A gente precisa entender como que é o teu parceiro. Vou citar 2 casos aqui importantes para que a gente veja como são situações diferentes. Primeiro, um cara muito gente boa, né? Com as pessoas, mas quieto. Quando o teu parceiro é quieto e ele não fala de sentimento, a gente precisa estimular isso nele. Vou dar um exemplo muito real. Produção, é um cara mais quieto. Era um cara mais quieto. Chegou, quando a gente começou a se relacionar, era um cara que falava pouco de relacionamentos, falava pouco sobre amor, falava pouco sobre como estava se sentindo. Aos poucos fui perguntando, durante o sexo, durante a vida, no café da manhã, na janta: Rafael, Rafael, não sei o que. Hoje a gente tem, 2 anos depois, a gente tem um relacionamento em que ele pode falar, ele fala, é um outro Rafael, certo, produção? Certo. É uma outra pessoa. A gente foi criando um canal de comunicação entre eu e ele. E hoje a gente tem essa abertura de poder falar: não gosto disso, não gosto daquilo, achei isso que você falou meio esquisito. Ele me fala toda vez. Eu sou uma boca aberta, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma boca aberta. Perdi muitos amigos por motivo de boca aberta. Eu brinco onde não posso brincar, eu falo merda quando não posso falar. Eu sou essa pessoa e ele me puxa muito. Ontem mesmo, né, produção? Eu fui zoar uma pessoa. Hoje também. Hoje já? Eu fui zoar uma pessoa e ele me chamou de canto e falou assim: não zoa, que você pegou pesado. Aí eu falei: foi só uma zoeira. Ele falou assim: mas pegou pesado. As pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem. Então, entenda como é. Se o teu parceiro é mais quieto, estimule a comunicação com ele, tá? Converse com ele. Ele assumiu a traição. Chora. Vai no fundo do poço de chorar. Chora, bota pra fora. Não guarda, tá? Não guarda nada, porque isso é muito ruim. Isso vai acarretar lá pra frente, ficar remoendo esse sentimento. Chora, vai no fundo do poço, toma um banhão, respira e senta com o cara e pergunta por quê. A resposta desse cara é muito importante pra você tomar a tua decisão. De novo, ficou quieto, não soube responder, desdenhou, olhou pra baixo e não respondeu nada, não esboçou nenhum tipo de arrependimento, de expressão, esse cara tá cagando pro seu relacionamento. Simples. E aí você tem 2 opções que são muito importantes de serem tomadas. Só que elas só podem ser tomadas depois que você curar essa mágoa, tá?
Não tome nunca. A gente sempre fala isso na vida, né? Não toma atitude precipitada quando você tá nervosa, quando você tá triste. Não toma, porque normalmente são atitudes que a gente vai tomar erradas. Espera passar aqui né? 90 segundos. Espera passar. Às vezes dura mais que 90 segundos, às vezes espera mais do que 1, 2, 3 dias. Você precisa se curar dessa mágoa e entender o que aconteceu. Quando a gente fala em traição, a gente também tem que fazer uma autoanálise, né? Pra ver o que ele respondeu, né? Vamos pensar que ele respondeu. É o momento de uma autoanálise de vocês dois e uma individual. De pensar, será que eu tô fazendo uma coisa de errado? Será que eu tô me dedicando o suficiente pra esse cara? Será que ele tá se dedicando o suficiente pra mim? Será que enquanto eu estava com ele, ele estava pensando em uma outra pessoa? Porque não é só, a traição não é o ato, pra mim, né? E eu acho que pra grande maioria das mulheres, não é o ato físico, ir lá beijar, ir lá transar. É o pensamento. O ato do cara pensar numa outra pessoa, pra mim, é muito mais importante, muito mais foda do que ele ir lá e beijar uma pessoa. E isso acaba com a nossa autoestima. Por isso que eu tô falando, a gente precisa tomar uma decisão quando a gente estiver bem e estiver curada. Quando a gente pensar e entender que o problema não somos nós. O problema não é isso. Então, a tua autoestima na hora que você descobrir uma traição vai lá pra baixo. Você vai sentir o cocô do cavalo do bandido, já dizia minha nona. Então, entenda e se cure. Como que vai se curar? Distância. Não tem outro jeito. Ah, Samanta, mas a gente mora junto. Não tem como ter distância. Chama distância emocional. Chama distância... Eu não quero falar com você hoje. E pensa em você, se olha no espelho, entende que a culpa não é tua, entende que a mulher que tem aí dentro e por trás disso tudo, que isso tudo aqui é só besteira, né? A mulher que tá lá dentro, ela merece e precisa de um companheiro bacana. A gente não pode aceitar migalhas em relacionamento. Não fique num relacionamento meia boca. Não fique num relacionamento pela metade. E digo mais, não perdoe por perdoar. Não perdoe porque ele é o pai do meu filho. Não perdoe porque ele banca a casa. Não perdoe porque ele é bom pra minha família. Não perdoe porque a gente tem um apartamento junto. Não perdoe porque a gente divide os boletos. Isso não é motivo para perdão. Perdão é olhar, entender a situação, perdoar lá dentro, se curar primeiro e depois perdoar o cara. E quando eu falar perdão, que é a parte mais difícil, é colocar uma pedra em cima do assunto e nunca mais falaremos sobre isso. É passar uma borracha, liquid paper. Paga nós, liquid paper. Eu adorava o liquid paper. Passar na língua. Essa é a tem que apagar este momento da tua vida, porque senão cada briga, cada desconfiança, ele vai no mercado, você vai desconfiar, ele vai mexer no celular mais longe, você vai desconfiar. Tem que deixar uma pedra em cima desse assunto, porque senão você só vai postergar o fim desse relacionamento e neste empurrar com a barriga você vai sofrer. A gente não pode e não precisa estar no relacionamento para sofrer. A vida já é difícil demais pra gente ficar sofrendo por causa de homem, ok? Então quando perdoar, se a decisão for perdoar, você sentou, fui traída, sofri, chorei, fui até o fim do poço, questionei esse homem pra ouvir o porquê. Quando? Não quando aconteceu. Quando você começou a pensar em me trair. O que aconteceu? Por que eu tava aqui? Por que você não falou pra mim? Nada, Samanta, tá ruim. Ó, Samanta, eu acho que a gente não tá mais tão legal. Samanta, tô afim de uma outra pessoa. Converse e seja corajoso, homens corajosos, que falem pra mulher, não gosto mais, não quero mais, tô afim de uma outra pessoa. As pessoas precisam ser corajosas. E um cara, quando ele trai e ele não demonstra coragem em assumir, esse cara é um frouxo e ele tá cagando pro teu relacionamento. É simples. Mas já tinha que ter coragem antes, né? Exato. Fazer. Então, mas chegar e conversar. Mas vamos pensar que traiu. O vídeo hoje é de traiu. Aconteceu a merda lá, traiu. Esse cara precisa ser corajoso para assumir. Este cara não sendo corajoso, ele simplesmente tá cagando pro teu relacionamento. Simples.
Então saia deste relacionamento, não fique cultivando um relacionamento ruim. Ah, mas eu tenho um filho com ele. Nenhuma criança morre de pai separado. Não tem um óbito no mundo que tava lá morreu de pai separado. Não existe. Mas com o pai desse às vezes é até bom, né? Muito melhor para uma criança ter duas casas e entender que os pais ainda se respeitam e entendem que o único elo entre eles é a criança, do que um pai e uma mãe dividindo a mesma casa com falta de respeito, com às vezes agressão, e às vezes a agressão não é física, é agressão verbal. E a criança perceber, porque as crianças entendem, as crianças hoje em dia entendem mais ainda, né? Percebem muito mais. Que não há amor. É isso que você quer pro teu filho? Que ele veja dentro de um lar que não há amor, que não há respeito, que não há carinho? Não. Então pense nisso. Não fique com o cara e não perdoe um cara se não for genuíno. Tem que esquecer. Se decidir perdoar, esquece o que aconteceu e bola pra frente. E a última dica que eu vou dar é: um cara que traiu mais de uma vez, este cara não vai parar de te trair. Entenda isso, pense nisso e pare de sofrer por pessoas que não querem estar com você, certo? E mais importante, vou finalizar este vídeo com a frase da produção: não precisa perdoar, certo? Fique bem, lave as mãos, use máscara. Beijo!